Meus amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, uma alegria podemos começar mais um programa Pergunte e Responderemos. É um programa onde nós queremos responder as suas perguntas sobre as coisas da nossa fé. E você pode mandar a sua pergunta por vários caminhos. Telefone 12 3186-2600. Pode mandar também pelo e-mail do programa, pergunte e responderemos, @cançãonova.com. E temos também aí o facebook.com/pergunte e responderemos CN. Tem um CN no final, CN de Canção Nova, ok? facebook.com/pergunte e responderemos CN. Muito bem? Bem, vamos rezar uma Ave Maria pedindo à Virgem Maria que nos acompanhe nesta tarde, interceda por nós neste programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui no nosso auditório. Temos aqui amigos de Lagamar, Minas Gerais. Quem são? Está aí. Levanta a mão que um dos câmeras vai mostrá-los. Montes Claros, Minas Gerais. Está aí. Indaiatuba, São Paulo. Jaguaré, Espírito Santo. Arapiraca, Alagoas. São Vicente, Minas Gerais. São Vicente, Minas Gerais, tá certo? É que tem São Vicente aqui em São Paulo também. São Paulo, capital, Fortaleza, no Ceará, tá ali, Vila Velha, Espírito Santo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Araras, São Paulo, Caruaru, Pernambuco, Juiz de Fora, Minas Gerais, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Águas Belas, Pernambuco e Rio de Janeiro, capital. Brasília. Águas Belas, está aí. Muito bem, vamos fazer juntos o nosso programa. Eu quero começar aqui mostrando mais uma vez esse livro do Sha'ir Hahnemann. O Sha'ir é um consagrado português, né? Mais um dos portugueses, nasceu em Portugal, é português, né? Aqui, mas é consagrado à Canção Nova. Escreveu esse livrinho, eu digo livrinho porque por causa do tamanho, né? Versos para rezar. Ele escreveu uma série de versos, né? Mas todos sobre assuntos, né, da nossa fé. Por exemplo, Maria, você está vendo aqui, né? Família, né? Sempre é tempo de voltar. Livros que ajudam a nossa espiritualidade. É mais um lançamento da editora Canção Nova para você conhecer. E eu quero chamar aqui, né, a Cris, que vai falar aqui para nós do catálogo porta a porta da Canção Nova. Seja bem-vindo. Como é que vai? Bem, graças a Deus. Sempre bonita, forte. Com certeza, né? Isso é o principal, né? E aí, o que você conta desse nosso catálogo aqui? Tem novidade. Primeiramente, olá para você que está aqui, seja muito bem-vindo. Olá para você que está em casa, você que é evangelizador porta a porta, que tanto ajuda nessa missão de evangelização. Bom, estou aqui com um catálogo já novo, catálogo de Natal já. Você que é evangelizador porta a porta já deve estar recebendo aí na sua casa o novo catálogo porta a porta. E claro, em clima de festa. Primeiramente porque é a maior festa que nós vamos celebrar agora, mês que vem, o Natal, né? Essa festa cristã, essa festa de nascimento, renascimento de Jesus em nosso coração, na nossa vida. E também os 80 anos de Monsenhor Jonas Habib. Aqui, ó, inclusive aqui, estou mostrando já aqui esses lançamentos, né? Já em comemoração dos 80 anos dele. Exatamente. Neste catálogo, nós fizemos uma promoção especial. Nós vamos trabalhar com uma única promoção para o evangelizador porta a porta. Mas essa promoção é muito especial. Por quê? Porque são todos os produtos de Monsenhor Jonas com desconto especial para você que é evangelizador porta a porta. Então, ao abrir o catálogo, deixa eu até mostrar aqui, você já confere os produtos de Natal.
E aqui já tem os produtos de Monsenhor Jonas. Então, aqui na primeira página já tem a foto do Monsenhor, tem lançamento também. Então, os produtos estão em desconto, em promoção, exclusivamente para você que é evangelizador. E, claro, todas as novidades em produtos também, tem muito lançamento chegando, produtos de Natal para toda a família. Então, é muito fácil você ajudar a Canção Nova, evangelizar acima de tudo, também ajudar a Canção Nova nessa missão de evangelização e formar homens novos para um mundo novo. Então, é só acessar também portaporta.cançãonova.com e saber todas as informações, tudo o que está acontecendo no Porta a Porta. E dar um presente que não acaba, né, Cris? Exatamente, um presente... Faz bem para a alma, faz bem para o espírito. Né? Muitas vezes nós oferecemos presentes, né, que é para a estética, né, para a beleza, mas esses são presentes para a beleza da alma também. Então, vale a pena você evangelizar e oferecer um produto que evangelize e transforma vidas. Muito obrigado, Cris. Um Obrigada, abraço. professor. Vai com Deus. Sempre um prazer estar aqui, viu? Muito Volte obrigada. sempre. Com certeza. Viu? Obrigado, Cris. Tá aí, olha, Natal é uma época que a gente pode dar um presente barato, né? Quando custa um livro, né? 20, 30 reais, você dá um bom presente, não acaba, e você ajuda a Canção Nova, né? Ajuda a Canção Nova a evangelizar mais ainda, ok? Muito bem, vamos às perguntas que já estão aqui na minha mesa. Eu vou começar com duas perguntas aqui da plateia. A primeira delas é a Felícia Pereira Borges, de Lagamar, Minas Gerais. Pergunta o seguinte: eu gostaria de saber o que a igreja diz de terapia sistêmica relacionada à constelação familiar, essa técnica de terapia. Olha, não é um assunto de religião, então a igreja não tem um pronunciamento. Eu nunca li nada que a igreja fale sobre isso. Eu li algumas coisas aí no site sobre essa constelação familiar. Olha, eu confesso que eu não gostei. É um alemão chamado Bert Hellinger, com 85 anos de idade, um filósofo, também terapeuta, que desenvolveu uma técnica, mas eu vi ali coisas que mexem assim meio com o passado, com o inconsciente coletivo, uma coisa que a igreja não aprova. Não existe inconsciente coletivo. Cada um de nós tem o seu inconsciente, a sua alma. Não há uma alma universal. Essa é uma filosofia que a igreja não aceita. Então, sinceramente, filosoficamente, um parecer meu. Ninguém é obrigado a concordar comigo. A igreja não tem, eu nunca li um parecer da igreja sobre constelação familiar. Eu, sinceramente, não uso, porque quando essas coisas me trazem um pouco de dúvida, eu prefiro ficar naquilo que os antigos diziam, né? Prudência, caldo de galinha e água benta não faz mal para ninguém, né? Outra pergunta: para a igreja namorar um homem divorciado que foi casado na igreja Maranata é estar em adultério? Veja, na igreja Maranata, que é protestante, não tem sacramento do matrimônio. Então, para a igreja, esse homem, se ele está separado lá, ele ele não recebeu o sacramento do matrimônio, ok? Então, em princípio, é diferente, por exemplo, de namorar um homem que foi separado na igreja católica. Por quê? Porque aí ele recebeu o sacramento do matrimônio, ele continua casado. Não é porque ele separou, divorciou, que o casamento dele foi extinto. Não. O sacramento do matrimônio só é extinto ou pela morte de um dos cônjuges ou porque o tribunal da igreja declara que foi nulo. Então é diferente. Mas no caso de alguém da Maranata, aí a pessoa não recebeu o sacramento do matrimônio. Então, para mim é um pouco diferente a questão. Bem, Paulo Rodrigo de Grajaú, no Maranhão, ele pergunta o seguinte: como se formou a doutrina sobre os anjos da guarda? Existem textos bíblicos que fazem referência aos anjos da guarda? Quantas e quais são as ordens dos anjos, se é que assim se pode chamar? Olha, o anjo da guarda é muito claro. No Evangelho de São Mateus, Mateus 18:10, Jesus fala, né, que a gente não deve dar escândalo diante das crianças, porque os seus anjos estão diante de Deus. Quer dizer, o seu da criança, então é um anjo da guarda. Tanto assim que a igreja tem uma festa litúrgica do anjo da guarda, né? Então, a igreja não tem dúvida da existência dos anjos da guarda que nos protegem, né? As classes dos anjos, segundo
os doutores da igreja. Eu escrevi um livro sobre os anjos, está aqui. Aqui eu coloco o que os santos doutores ensinaram sobre os anjos. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e eles falam, né, dos 9 coros dos anjos. Mas por que existe essa diferença dos anjos? Porque Deus, Ele não faz nada igual. Assim como não há 2 pessoas iguais aqui na Terra, não tem 2 pessoas com o mesmo DNA, com a mesma impressão digital, não tem também 2 anjos iguais. Deus não faz clone de anjo. Então, há categorias diferentes de anjos, sim. Então, anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, dominações, virtudes, potestades e poderes celestiais. São 9 coros que a tradição da igreja, tirando também uma certa base bíblica, ensina para nós, ok? E nesse livro aqui, eu coloco inclusive aqui 7 catequeses do Papa João Paulo II sobre os anjos. Do Papa João Paulo II, ok? Então, quem quiser aprofundar um pouco esse estudo, nesse livro aí tem alguma referência. Juliana, de Divinópolis, São Paulo. Divinópolis para mim é Minas Gerais, mas aqui está escrito São Paulo. Pode ser que tenha nos 2 estados. É permitido aos fiéis estender as mãos durante a doxologia e ao rezar o Pai Nosso, ou esses gestos são exclusivamente do sacerdote? Veja, o Concílio Vaticano II, que terminou há 50 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, ele autorizou, né, que na hora do Pai Nosso se rezasse com os braços abertos. Me lembro muito bem, foi uma autorização do concílio. Agora, não é obrigatório, né, faz quem quer, tá certo? E estender a mão na doxologia, a doxologia é quando o padre encerra a oração eucarística por Cristo, com Cristo, em Cristo, é uma oração do padre. Por quê? Porque é o padre que representa Jesus Cristo, Cristo, que oferece ao Pai. Nós todos rezamos no silêncio. Podemos fazer um gesto de entrega, né? Mas é um ato do sacerdote. O povo não deve rezar em voz alta. Assim está no Missal Romano, ok? Muito bem. Luiz Fernando Gontijo, de Brasília, pergunta o seguinte: as pessoas já estão predestinadas ao céu ou ao inferno? De jeito nenhum, Luiz Fernando. Isso aqui, é mentalidade calvinista. Calvino que pregava essa predestinação. Calvino foi um seguidor de Lutero, que separou de Lutero, implantou o protestantismo em Genebra, né, na Suíça. São Paulo fala claro: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos se salvem. Cristo morreu por todos na cruz. O Catecismo da Igreja fala claro: Cristo morreu para que todos sejam salvos. Agora, a pessoa pode não se salvar por culpa dela, mas a graça é dada a todos, ok? Aí ele continua perguntando: sei que a salvação depende dos méritos, mas o futuro já está escrito para nós? Não existe destino, é outra coisa. Se o futuro tivesse definido, não haveria liberdade. Nós não seríamos demais em semelhança de Deus. A dúvida surgiu-me ao dar conta de que os acontecimentos futuros já foram e alguns ainda são profetizados. Nada disso amarra destino. Para a igreja não existe destino, nós somos livres, tudo que acontece na nossa vida depende das nossas ações. Claro, há coisas que não dependem da gente, mas naquilo que depende da nossa sorte eterna, depende do nosso procedimento, ok? Deus quer que todos se salvem. Agora, ele diz: cheguem ao conhecimento da verdade, ou seja, vivam de acordo com a verdade de Deus. Marcelo Peçanha, via Facebook, ele pergunta o seguinte: Jesus desceu à mansão dos mortos para salvar os justos. Como assim? Quer dizer que antes de Jesus até os justos iam para o inferno? É isso mesmo? Não. O Catecismo da Igreja explica isso bem claro no parágrafo 633. O que o Catecismo diz? O Catecismo diz assim, que Cristo, quando ele morreu, o corpo separou da sua alma, o corpo ficou no sepulcro, a alma desceu à mansão dos mortos, com o verbo. Veja, o verbo é diferente da alma. O verbo é a pessoa divina de Jesus. A alma é a vida humana de Jesus, está na alma.
desceu à mansão dos mortos e foi levar salvação aos justos. Ou seja, o catecismo diz, não são todos que se salvaram que já tinham morrido antes de Cristo. Não, os justos, os que tinham vivido de acordo com a sua consciência, seguido, né, o bem, foram para o céu com Cristo, a partir da ressurreição. Ok? O catecismo diz bem claro, não foram todos os que estavam na mansão dos mortos, aguardando a vinda de Cristo, a ressurreição de Cristo, que se salvaram. Né? Inclusive aquela parábola do rico, né, Epulão, e do pobre Lázaro, já morto aquele rico no inferno. Né? Ok? Então, é um sinal de que nem todos se salvaram. Jesus disse que, Cláudia via Facebook, Jesus disse que o que aconteceu com ele foi para que se cumprissem as Escrituras, certo? Jesus repetiu isso muitas vezes. Então, se isso tinha que acontecer obrigatoriamente, como pode haver livre-arbítrio? Vamos explicar. Livre-arbítrio é a liberdade. Quando Jesus diz que o que aconteceu com ele era para que se cumpra as Escrituras, o que ele quis dizer? As Escrituras profetizaram mais de 30 vezes o que ia acontecer com Jesus. Então, o profeta Isaías, 700 anos, falou, nenhum dos seus ossos será quebrado, ele será crucificado entre malfeitores. O que Jesus quis dizer? Que cumpra-se as Escrituras, ou seja, para que vocês saibam que aquele que os profetas predisseram sou eu. Ou seja, não tenham dúvida de identificar quem é o Messias, o Salvador, que Israel esperava desde Abraão. Então, Deus já disse como é que ia ser, por quê? Porque houve muitos que vieram como se fosse o Messias, houve muitos. Então, para que eles não se enganassem, a Escritura já dizia como é que era ele, ia nascer em Belém de Judá, todas aquelas prescrições, né? Ia entrar em Jerusalém montado num jumentinho, né? Lá do profeta Zacarias, né? Enfim, todas aquelas mais de 30 previsões que os profetas fizeram, se cumpriu nele exatamente. Então, para que o povo judeu não tivesse dúvida, mas assim mesmo tiveram. Então, não é que quis fazer uma predestinação como se o destino existisse. Não é isso. Ok? Muito bem. Uma pessoa que pede para não ser identificada. Aqui na minha cidade, o coordenador do curso de noivos, também coordenador da catequese na diocese, jogou a Bíblia no chão e disse para não nos apegarmos a ela, pois é só um símbolo. O que a igreja tem a dizer disso e qual a sua opinião? Ora, jogar a Bíblia no chão de maneira propositada é, de certa forma, uma profanação. A Bíblia é a palavra de Deus. Claro que é um livro, é algo material, mas aqui consta a palavra de Deus. Então, eu não devo dizer assim, não, jogo no chão porque é um símbolo apenas. Não, é mais do que um símbolo. Né? Cuidado com as coisas sagradas. Nós não devemos, né, fazer qualquer tipo de coisa com aquilo que contém a palavra de Deus. Eu não concordo com esse tipo de procedimento. Não. Eu acho que a gente pode explicar isso diferente. A gente não deve se apegar na Bíblia, como se a Bíblia fosse o único ponto da nossa fé. Não, além da Bíblia, nós temos a tradição, nós temos o magistério. Então, nós não somos biblistas. Nós não vivemos o biblicismo, né? Nós não somos a religião da Bíblia, não. Mas a Bíblia é um dos 3 elementos básicos da nossa fé. Bíblia, tradição apostólica e magistério da igreja. Sérgio de Pindamonhangaba, só Jesus salva, e isso eu não tenho dúvidas, e também Maria é nossa mãe e intercessora, porque na ejaculatória do doce coração de Maria nós dizemos, seja nossa salvação. Olha, ô Sérgio, quando a gente diz isso, seja nossa salvação, não quer dizer que Maria é a salvadora. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes. Cristo é o único Salvador. São Paulo fala na carta a Timóteo, 1 Timóteo 2,4, não existe outro mediador entre Deus e os homens, outro pontífice, outra ponte entre Deus. Por quê?
O único ser no mundo que ao mesmo tempo homem e Deus é Jesus. Então é o único que pode ser ponte entre Deus e os homens. O que Maria faz? Maria faz a gente atravessar a ponte, entende? Ela não é a ponte. Ela nos pega pela mão como mãe e faz os filhos atravessarem a ponte. Ou seja, ela leva a salvação. Então, quando diz aqui, sede a nossa salvação, seja a nossa mediadora, a nossa intercessora, nos leve a Jesus para a salvação. Não há salvação fora de Jesus. Agora, os anjos, os santos, a Virgem Maria nos levam aqui, nos levam para a salvação. É isso. Maria não é uma medianeira paralela de Jesus. Não, é subordinada, auxiliar. Né? É preciso entender isso com muita clareza. Emídio, de Mata Grande, em Alagoas. O que falar para um irmão que diz conhecer a Bíblia, a tradição, o magistério, mas prega um Jesus tão distante de nós? Eu acho que falta para ele um encontro pessoal com Jesus. Quem tem um encontro pessoal com Jesus, na Eucaristia, na Palavra de Deus, num irmão que ajuda, ele vê Jesus próximo, Jesus perto. Né? É pela fé que a gente tem Jesus perto de nós. Então, a fé é alimentada pela oração, pela Palavra de Deus, pela Eucaristia. Né? Então, talvez falte isso a ele. Né? Carlos Henrique, de Boa Esperança, Minas Gerais. Qual a relação da Rainha do Céu, escrito em Jeremias 44:17, com a Virgem Maria? Pois nos livrinhos de orações proclama Maria como Rainha do Céu. Essa Rainha do Céu aqui de Jeremias 17, Jeremias está falando de uma idolatria. Muitos povos idolatraram rainhas do céu, mas a nossa Rainha do Céu é a Mãe de Deus. É a única que, de fato, é a Rainha do Céu. Tanto assim que no dia 22 de agosto, né, o Papa Pio XII proclamou como festa solene Nossa Senhora Rainha. Tem 17 de agosto, Assunção de Nossa Senhora ao Céu. 7 dias depois, 22 de agosto, Rainha do Céu e da Terra. Por que Rainha? Porque é a mãe do rei, é a mãe de Jesus. Houve rainhas, né? Lá na mitologia grega, na mitologia egípcia, nos deuses romanos, mas que não tem nada a ver com Nossa Senhora. Então, o que o profeta Isaías está falando aqui, ele está citando uma idolatria que deve ser negada e abandonada, nada com a Virgem Maria. Maria de Varginha, em Minas Gerais. No episódio das bodas de Caná, João 2, de 2 a 12, acontece um diálogo entre Jesus e Maria. Maria diz a Jesus, eles não têm mais vinho, mas Jesus responde, que há entre mim e ti, mulher, minha hora ainda não chegou. O fato da maioria das mulheres serem tão determinadas e teimosas, já vem dessa época? É uma mulher que está perguntando. É uma mulher que está perguntando. Olha, tem mulher que é meio teimosa. Não era o caso de Nossa Senhora. Nossa Senhora não era teimosa. Nossa Senhora era caridosa, né? Ela ficou constrangida de ver aquele casal ali. Acabou o vinho. O vinho era a alegria do judeu. Tanto é que Jesus escolheu o vinho para ser transformado no seu sangue, né? Ele transformou água em vinho nas bodas de Caná. E na Santa Ceia transformou vinho no seu sangue. O vinho era muito significativo para os judeus. Então Nossa Senhora viu que aquele casalzinho ia passar vergonha. Acabou. É que numa festa de criança ia acabar, não sei, a bebida de criança, né? Então ela intercedeu. Mas não tem nada a ver com a teimosia das mulheres. A teimosia das mulheres é outra coisa. É que a mulher ela é muito detalhista, né? Então às vezes o homem não enxerga certos detalhes, a mulher fica lembrando ele, né? Ele diz que a hora não chegou, porque não chegou mesmo, não era a hora ainda dele começar os milagres. Aí a gente vê a importância da intercessão de Nossa Senhora. Ela conseguiu antecipar a hora de Jesus. Né? A gente não responde pergunta de vocês aí ao vivo, porque o telespectador não ouve a pergunta. Mas como eu ouvi bem aqui, ela está perguntando aqui, para quem está em casa, ela está perguntando por que
né? Que lá no texto diz que Jesus diz, não chegou a minha hora. É porque não era mesmo, ele não ia começar os milagres ali. A gente vê como é que em Deus não existe destino. Ele mudou a hora, mudou, porque a mãe pediu. Ora, eu vou negar um pedido para minha mãe? A minha mãe que deu a luz a mim, lá naquela gruta fria de Belém, fugiu comigo para o Egito, para Herodes não me matar. Eu vou negar um pedido da minha mãe? Mas de jeito nenhum. É bonito isso, né? Francisco Adriano, de Russas, no Ceará. Responde essa? Responde, depois já é o intervalo. Sou solteiro e caí no pecado contra a castidade. Fui confessar com um padre jesuíta. Ele não aceitou minha confissão, pois disse que eu tinha um demônio no corpo e disse que eu iria cair novamente. É correto o que eu faço? Credo. Coisa horrorosa esse padre fazer isso. Não se diz isso nunca para uma pessoa, né? Se o rapaz confessou o pecado, por pior que seja, o padre deve dar absolvição. Olha, o catecismo da igreja, eu gosto de repetir isso aqui, o catecismo da igreja, no parágrafo, se não me engano, 916, diz assim, não há pecado que a igreja não possa perdoar se a pessoa estiver arrependida e quiser mudar de vida. Então, jamais um padre devia fazer um negócio desse. Eu acho que para ele dizer que o sujeito está com o demônio no corpo, ele tem que identificar que o sujeito está possuído. Então, faça o exorcismo. Peça a ordem para o bispo e faça um exorcismo. Mas não chute, né, que a pessoa está com o demônio no corpo. Isso é muito grave, uma acusação dessa. Eu nunca vi um sacerdote fazer isso. Pelo amor de Deus, nem pode fazer, né? Bom, vamos para o nosso intervalo e já voltamos em seguida para responder as perguntas que chegaram por e-mail. Espera aí que é bem rápido o intervalo. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa. Você viu aí a rapidez do nosso intervalo, né? Mal deu tempo de você correr na cozinha para tomar um cafezinho, não foi? Por quê? Porque não temos propaganda, não tem comercial. Então, quem é que mantém essa televisão 24 horas no ar? Mas a internet, a rádio, casas de missão, né? A sua ajuda, a sua colaboração. Então, ajude, a Canção Nova agradece, Deus te abençoe, né? Porque você está mantendo uma obra que salva vidas, salva famílias, salva jovens, não tenha dúvida disso, ok? E eu quero aqui fazer um apelo a mais. Vocês sabem que a Canção Nova e todas as televisões estão passando do sistema analógico para o digital. O que é o analógico? É um sistema tecnológico antigo, aquele que você tinha uma série de botões. Agora não, agora você tecla o dedo ali na tela, é tudo digital, né? Ou seja, nós temos que trocar todos os equipamentos da Canção Nova. Vocês estão vendo aqui, ó, 3 câmeras, estão vendo aqui? Essas câmeras custam uma fortuna, que são todas importadas. Vai ter que trocar tudo. Porque essas câmeras são ainda no sistema antigo. Então vai passar do analógico agora para o digital. Vamos ter que trocar as torres de transmissão. Isso vai milhões de reais, ok? Então, pelo amor de Deus e da salvação das almas, ajude, né? Inclusive na revista da Canção Nova, que os sócios recebem, está vindo 2 boletos. Um boleto normal que você paga pelo recebimento da revista, etc. Tal, e um boleto, outro para você ajudar na digitalização. Faça um esforço, mês de dezembro, nós temos muitas pessoas que têm 2 salários, graças a Deus, 13º, né? Há empresas que pagam até um 14º salário, há empresas, né, que fazem uma distribuição de lucro. Pegue um pouco disso, né, uma quantia, ajude nessa digitalização. Porque se não acontecer a digitalização dentro dos prazos governamentais, a TV pode até sair do ar. Não vai acontecer, né? Mas é preciso também a gente ajudar, ok? Muito bem, outro aviso importante, Osana Brasil, 2 a 4 de dezembro, é a última festa assim, da Canção Nova aqui, de louvor a Deus, agradecimento por todas as graças que você, a Canção Nova, todos nós recebemos durante o ano, ok? Também pelo nosso Brasil, né? O Brasil sofreu uma grande mudança nesse ano, está havendo um combate forte à corrupção, precisamos vencer também ainda a inflação, né? O desemprego. É hora de nós levantarmos juntos a mão para o céu, agradecer a Deus e pedir, né?
por nós, pela Canção Nova, pelo Brasil, pela igreja do mundo inteiro. 2 a 4 de dezembro. O tema deste ano será A Vós Louvor, Honra e Glória Eternamente, que é lá do livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículos 52, ok? Muito bem. Eu quero mostrar rapidamente esse livro, A Guerra dos Cristeiros. Por que quero mostrar esse livro? Porque o Papa Francisco canonizou, dia 16 de outubro passado, este menino, José Luís Sánchez del Rio, santo aos 13 anos de idade. Este menino, ele participou da chamada Guerra dos Cristeiros. O que foi essa Guerra dos Cristeiros? 1926 até 1929, no México, um governo ateu, materialista, queria acabar com a igreja no México. E houve muitos mártires. Por exemplo, aqui vocês vão ver o Padre Pró, por exemplo, sendo assassinado, baleado. Eu estive lá no México, na igreja dele, Padre Pró, e muitos foram mortos. E esse livrinho aqui conta esta Guerra dos Cristeiros no México, que muito católico não sabe. Em pleno século XX, houve um massacre da igreja no México, como houve também na Espanha, em 1930, onde mais de 7.000 sacerdotes foram mortos na Espanha. Nós precisamos conhecer essas coisas, sabe? Porque é a história da nossa igreja, ok? Muito bem, eu quero falar também que a Escola da Fé Online, que eu comecei pelo nosso site Cleof, está completando hoje 1 ano. O que é a Escola da Fé Online no site Cleof? É um curso de teologia à distância, ok? Quando você se inscreve, você pode assistir todas as aulas anteriores. É um curso de teologia. Comecei lá com Deus, quem é Deus, a criação do mundo, a Santíssima Trindade, o pecado, Jesus Cristo, Maria, o sacramento, vai longe, não é? E nós estamos muito felizes porque exatamente nós completamos hoje 500 alunos que nos seguem por esse site. Sabe, é uma das maneiras da gente formar as pessoas. Esse programa, por exemplo, que vocês estão assistindo, nós temos aqui milhares de perguntas na fila, milhares. Por quê? Porque o povo nosso tem muita dúvida. Por exemplo, eu comecei uma coleção de livrinhos, vocês estão vendo aqui, uma coleção de livrinhos. Por que eu estou escrevendo esses livrinhos? Já tem uns 10, mais ou menos. São livrinhos onde eu vou abordando temas específicos, assim, de maneira rápida, inclusive feito de uma maneira, assim, bem prática. Os livros são, assim, até grampeados para ficar mais em conta, para enfocar assuntos que o pessoal tem muita dúvida. Por exemplo, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? Entender as 7 pragas do Egito, o que foi a Torre de Babel, o que foi, não sei, lá, né? Aquelas coisas todas do Antigo Testamento. Qual a importância da oração? Você conhece o que é ideologia de gênero? Quem é Deus? Você sabe o que foi... o que é ideologia de gênero? Você sabe o que foi o caso Joana d'Arc, aquela moça francesa, de 19 anos, que morreu queimada na França, não é? Como entender o Apocalipse? Então, tudo isso por quê? Porque, sabe, um dia, eu lendo uma homilia do Papa Bento XVI, ele dizia assim, que o pior problema da Igreja Católica hoje, qual é? O Papa disse, a ignorância que os católicos têm da doutrina. Sabe, acendeu uma lâmpada vermelha na minha cabeça. Então nós temos que trabalhar com isso, com a doutrina. Por isso que temos esse programa aqui, temos o Trocando Ideias, temos, né, a Escola da Fé, a Escola da Fé Online, para a gente fazer o católico, né, chegar aí. Muito bem, vamos aqui às perguntas. Aqui eu tenho alguns livros que eu quero também depois falar deles, que nos ajudam muito nesse trabalho também. Mas eu vou responder aqui umas perguntas e volto aqui daqui a pouco. Paulo Sérgio, de Acari, no Rio Grande do Norte, ou Acari, ou Acari. Qual a forma mais correta de viver o ecumenismo com os cristãos e o diálogo interreligioso com os não cristãos? Ô Paulo, a igreja quer 2 coisas. Ecumenismo. O que é o ecumenismo? É a unidade dos cristãos, ou seja, aqueles que têm Cristo como Deus. São os protestantes, os anglicanos, os ortodoxos, ok?
O diálogo ecumênico é diferente, é com religiões que não são cristãs. Então, budismo, hinduísmo, judaísmo, não são. Então, o diálogo ecumênico é uma conversa. Vamos escutá-los, eles não quer dizer unidade, não dá para fazer unidade. Por quê? Porque nós temos um Deus diferente. Com os cristãos, nós temos o mesmo Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é diferente. Nós podemos ter aqui uma unidade de cristão, mas que não quer dizer que você vai abrir mão das verdades. Não. O Papa João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Ut Unum Sint, que em latim quer dizer que todos sejam um. Onde o Papa diz, não se trata de abrir mão de nenhuma verdade do dogma, do credo. O credo tem 12 dogmas, não se trata de abrir mão de nada. Mas se trata do quê? De abrir mão daquelas coisas periféricas, que não são verdades religiosas, no sentido de nós podermos conversar. Né? Por exemplo, esses dias, o Papa Francisco esteve lá com os luteranos, né? Lá na Suécia. Muita gente se estranhou na internet, nossa, o Papa está se unindo aí com o luterano, Lutero foi um herege que fez... Verdade, o Papa não foi lá para provar nada. O Papa foi lá simplesmente para dizer, vamos conversar. Aquilo que para nós é comum, vamos aproveitar. Nós temos o mesmo Pai, o mesmo Filho, o mesmo Espírito Santo. Agora, o que nos separa, vamos deixar de lado. O Papa não abriu mão de nada, não abriu mão do próprio pontificado dele, do primado de Pedro, da Virgem Maria, da Eucaristia, nada. Não tenham medo. O Concílio Vaticano II convidou para participar do concílio vários líderes protestantes, ortodoxos, no sentido que de haver uma conversa, né? Até mesmo para explicar para eles as razões da nossa fé. Por que nós temos a missa? Por que nós temos a Eucaristia? Por que nós temos a Virgem Maria, o primado de Pedro? Entende? Então, não se assustem. Tem gente, inclusive, batendo no Papa na internet. Não façam isso. De jeito nenhum. É desrespeito. O Papa não está fazendo nenhuma heresia, não está fazendo nada de errado. É apenas um diálogo ecumênico que a Igreja começou no Vaticano II. Agora, não quer dizer que nós vamos abrir mão de nada, de jeito nenhum, entendeu? O que é verdade, né? E pronto. João Paulo II diz, não podemos fazer unidade fora da verdade. E a Igreja tem a verdade. Bruna, o que fazer quando uma promessa não foi paga? Ô Bruna, se você não puder pagar a promessa que você fez para Deus, então conte isso para um padre, na confissão. Padre, olha, eu fiz uma promessa para Deus, não cumpri, peço perdão, não consigo cumprir, eu queria que o senhor trocasse, me autorizasse a trocar essa promessa. E o padre vai entender, vai trocar. E o padre é um ministro de Deus, ele pode fazer isso. Deise, existe alma penada e assombração? Não existe. Nem mula sem cabeça, nem aula penada, nem saci pererê. Tudo isso é folclore, não existe, ok? Alma penada, a igreja, olha, todas as missas, qualquer que seja a oração eucarística, a igreja reza pelas almas do purgatório, reza por todas as almas do purgatório. Então, essas almas penadas, não existe alma abandonada, de jeito nenhum, ok? Emanuele, quando Jesus vier no juízo final, ele julgará também os mortos que já estão no céu ou no inferno? Não. O juízo final não vai julgar ninguém, já está todo mundo julgado. Por quê? Porque o julgamento acontece após a morte. O que vai haver no juízo final? Ensina o catecismo da igreja, a importância da gente ler o catecismo. Lá pelo parágrafo 1000, mais ou menos, o catecismo diz assim, o juízo final vai ser um acerto de contas de toda a humanidade diante de todo o mundo. Toda justiça será feita. Nós não sabemos como é que vai ser isso. Mas como é que Deus vai reunir todo mundo no mesmo lugar? O mundo já teve mais de 10 bilhões de pessoas. Ainda muita gente vai nascer. É que na eternidade não existe mais tempo nem espaço.
Na eternidade, Deus reúne todo mundo aqui. Ó. Por quê? Não ocupa mais espaço nem tempo. É uma coisa que, né, só estudando um pouco de mecânica relativística que a gente entende. Na eternidade não tem mais tempo e espaço. Não existe mais essas duas figuras físicas, que são coisas da nossa natureza. Ok? Então, lá Jesus simplesmente vai separar os bons. Todos vão ressuscitar. E haverá separação dos bons e dos maus. Né? Aquilo que Jesus diz, os cabritos do lado esquerdo, as ovelhas do lado direito, e vai acabar o purgatório. O purgatório acaba no juízo final. Pronto, encerra-se a história da humanidade. É isso que o catecismo diz. Agora, como é que isso vai ser feito? Isso só Deus sabe. Né? Josiane, qual a posição da Igreja Católica sobre a paralisia do sono? Ô Josiane, a paralisia do sono é um fenômeno que acontece, a pessoa acorda, fica meio paralisada ainda, ou acontece uma certa paralisação antes dela dormir. Não tem nada a ver com religião. É problema de saúde, de medicina. Então, a igreja não diz nada. Então, se você quer se interessar sobre isso, procure um médico. Procure saber com a medicina. Não tem nada a ver com religião. Não é um fator espiritual. É um fator medicina, né? Júnior Sabim, ou Seibim. Posso dar um nome ao meu anjo da guarda, já que não sei o nome dele? Ô Júnior, a igreja não fala nada sobre isso. A igreja diz que só sabe o nome de 3 anjos. Miguel, Rafael e Gabriel. A igreja não fala que não sabe o nome. Agora, se você quer dar um nome para o seu anjo carinhoso aí, eu penso que não tem o aval da igreja. Não vou dizer para você que você pode, que não pode. Eu acho que isso fica livre aí, né? A livre uso da fé. Assim como uma criança dá nome para uma bonequinha, né? Dá nome para qualquer coisa. Não vejo, em princípio não vejo mal, mas também não sei se isso aí poderia ter outra conotação, ok? Eu só posso dizer que a igreja não fala nada sobre isso. Elisvânia Santos, Santana do Cariri, no Ceará. Os fósseis que existem hoje podem ter sido deixados pelo dilúvio? Não, não é. Os fósseis hoje são toda a história da humanidade. Você tem fósseis aqui no Brasil, tem fósseis no mundo inteiro, né? O dilúvio, veja, páginas difíceis do Antigo Testamento. O dilúvio aconteceu numa região, lá do tempo dos judeus. Foi coisa localizada. Nunca houve um dilúvio universal, o mundo inteiro. Nunca houve isso. Houve muitos dilúvios localizados. O escritor sagrado pegou uma imagem de dilúvio, com essas inundações que acontecem hoje também entre nós. E dali ele tirou uma mensagem espiritual. O pecado da humanidade, né, da época. Então, não tem nada a ver com os fósseis de hoje. Roger Ferreira, qual a disciplina da Igreja Católica sobre vestes talares? Vestes talares, Roger, são as vestes do clero. Então, o Código de Direito Canônico da Igreja diz assim, né, que o clero, os sacerdotes, ou devem usar a batina, ou devem usar o clergyman, né? Inclusive, deixou para as conferências dos bispos definir. A CNBB definiu para o Brasil ou usar a batina ou usar o clergyman, aquele colarinho branco. Isso está escrito no Código de Direito Canônico da Igreja. Agora, existem outras vestes que os sacerdotes usam nas celebrações litúrgicas, etc. Né? Tem a capa pluvial na hora da bênção, tem a túnica, tem a casula, tem outras roupas. Por exemplo, o monsenhor usa um tipo de vestimenta, o cardeal outro tipo de vestimenta. Né? Enfim, aí tem vários tipos de vestes talares. Hortência, Itaquitinga, em Pernambuco. Sobre o jejum de líquidos, como devemos fazer? Hortência, o jejum de líquido eu entendo que é você durante o dia só tomar líquido. Não sei, uma laranjada, um refrigerante, não tomar sólido. Aí não quer dizer, vou fazer aqui uma batida de frutas, aí já não é líquido simplesmente, você bate maçã, banana, aí você está colocando coisa sólida. Né? Mas se você toma, por exemplo, uma laranjada, que é só o suco da laranja, aí eu penso que já é mais líquido. Eu penso que seja isso, né? Tomar líquidos, né?
Carolina, o que a Igreja Católica diz sobre a cura entre as gerações? Olha, essa questão é polêmica. Dom Estevão Bittencourt escreveu uma matéria bem pesada com relação a isso. Duas coisas que Dom Estevão explica. Dom Estevão era um teólogo muito bom e muito espiritual. Primeira coisa que nós temos que entender: pecado de pai não passa para filho. Você aqui hoje não paga pecado dos seus pais, de jeito nenhum. Isso é espiritismo. De jeito nenhum. Agora, pode acontecer de nós herdarmos, por herança hereditária, problema dos nossos pais. Isso aí é genético, isso não é nem espiritual, é genético. Então, não sei, um pai, uma criança, filho de um pai alcoólatra, sifilítico, não sei o quê, a criança pode trazer alguma consequência. Agora, pode trazer alguma consequência também no nível espiritual? Pode trazer. Mas não que seja culpa que ela vai pagar. Não. Ela pode trazer uma certa herança espiritual, vamos dizer, de família. Então, a cura de gerações, que eu entendo que é válida, né, é uma cura de gerações onde você reza, especialmente na hora da Eucaristia, invoca o sangue de Cristo para cortar na sua existência alguma dependência que possa ter vindo do passado, seus antepassados, né? Não culpas, mas doenças, vamos dizer assim, de fundo genético ou de fundo até espiritual. Né? Isso eu passo, toda vez que eu comungo eu peço a Deus que se chegou até mim, chegou até meus filhos, meus parentes, alguma herança negativa do passado, que Cristo pelo sangue dele corte, porque o sangue de Cristo é libertador, é o Redentor. Isso aí. Agora, não entender o seguinte: eu estou vivendo alguma coisa aqui, então a alma lá do meu antepassado está sofrendo. Não faça essa correlação. Aí a igreja não faz essa correlação. Mas se eu, independente dessas coisas, posso estar vivendo alguma coisa de herança, aí é diferente. Eduardo Medeiros, de Alta Floresta, no Mato Grosso. Quais os motivos justos para se faltar à missa dominical? Ô Eduardo, o motivo é isso que você falou, justo. O que é justo? Eu não posso deixar uma situação aqui para eu ir à missa. Por exemplo, eu estou doente, não consigo sair daqui, é justo. Eu sou uma mãe e tenho filho pequeno, não tenho como levar o filho para a igreja, é justo. Eu tenho que cuidar de uma pessoa doente aqui, uma mãe mais velha, e eu não posso deixar para... É justo. Então, é justo. Quando é que é pecado você perder a missa no sábado à tarde ou domingo? É quando você não vai por preguiça. Você pode ir, tem tempo de ir, não tem impedimento, e você não vai porque, não, vou passear, não, vou ver um jogo aqui na televisão. Aí é pecado. Aí você está botando Deus em segundo lugar. Quem foi Elias e por que Jesus menciona o seu nome? O que ele tem a ver com João Batista, Francisco? O Francisco é o seguinte: o livro lá do profeta Malaquias dizia assim, que antes do Messias voltaria Elias. Só que Jesus explicou. Quando João Batista veio, Jesus disse: Elias já veio, é João Batista. Não quer dizer que João Batista seja encarnação de Elias, não é isso. Tanto assim que não é, veja bem, que no Monte Tabor, quem é que aparece para Jesus? Moisés e Elias. Ora, se Elias tivesse encarnado em João Batista, então tinha que aparecer João Batista e Moisés. Mas não, aparece Moisés e Elias. Então não tem nada com reencarnação. É simbólico. Jesus diz: haverá um precursor, haverá, né, alguém que vai preparar a vinda do Senhor. É o João Batista. É isso que Jesus quis. E ele falou bem claro: Elias já veio, é João Batista. Maria Olívia, se a finalidade do casamento é a procriação, é mesmo, é uma das finalidades. Não nasce criança sem casamento. Pelo menos a igreja não quer. A igreja não quer bebê de proveta, a igreja não quer clone, a igreja quer que a criança nasça do casamento. O casamento de pessoas idosas, sem a possibilidade de ter filhos, seria inválido pela igreja? Não. Por quê? Porque o casamento é a segunda dimensão, que é a dimensão unitiva.
Tem a dimensão procriativa e a dimensão unitiva. O casal idoso que não pode ter filho, pode casar, pode ter vida sexual, não tem nenhum problema. Porque eles estão abertos à vida. Se a vida não acontece, é porque a natureza não permite mais. Mas não tem nenhum problema. Por que no céu a gente não vai casar? Jesus fala, no céu não vai casar mais. Vocês serão como antes. Por que no céu não vai casar? Porque no céu não precisa mais nascer criança. Entenderam? No céu não vai mais nascer criança. Então não precisa ter casamento. Porque a criança nasce do casamento. Esse é um dos motivos que Jesus diz que no céu ninguém vai mais casar. Né? Eu vou amar a minha esposa que já morreu? Vou amar a minha esposa. Vou encontrar com ela. A igreja garante isso. Mas só que a atração que Deus exerce em nós vai ser tão mais forte que é um amor que supera o amor conjugal ou o amor de amizade. Não quer dizer que não vai existir o amor entre nós. Vai existir, e muito intenso. Mas na presença de Deus. Então Deus é mais. Vocês entenderam? Não haverá uma eliminação do amor humano. Só que haverá um amor divino. Mas não vai ter mais casamento. Não vai ter mais núpcias. Assim, no sentido de casamento. Vamos lá. Eduardo Duarte, Santarém, na Pernambuco. Ou Paraíba. Pernambuco, né? Não, Paraíba. Porque o padre, depois do Cordeiro de Deus, parte o pão em 2 pedaços e coloca um pedacinho dentro do cálice com o sangue de Cristo. Qual o seu significado? Eduardo, esse pedacinho significa o seguinte: no passado, no começo da igreja, depois que o bispo celebrava as missas, ele mandava hóstias para várias comunidades que não tinham padres. Com o desenvolvimento da igreja, aumentou a quantidade de padres, então isso não foi preciso mais. Então ficou a lembrança. Quando o padre parte um pedacinho da hóstia e coloca ali no cálice, significa o quê? É como se aquele ato da missa estivesse unido a toda a igreja no mundo inteiro. Esse é o sentido, de unidade com a igreja no mundo inteiro. Ok? Fernanda, terminou? Ok. Eu vou, num segundo, falar desses livros aqui que eu queria falar. Raízes Históricas e Filosóficas do Ateísmo Contemporâneo. Um livro muito bom, de um magistrado de Belo Horizonte, Dr. Lúcio Flávio, que faz aqui uma resenha da origem do ateísmo no mundo. Muito interessante para estudantes, para professores, para catequistas, sabe de onde vem esse ateísmo? Para estar com Deus, uma beleza, do padre Francisco Fausto. Tornar a vida amável, né? Vida espiritual reduzida a 3 princípios. É um padre alemão, jesuíta, que já morreu, muito bonito esse livro. Esses livros são livros que nós estamos reeditando por serem muito bons e que meio que saíram de publicação, ok? Muito bem, muito obrigado a vocês que vieram participar ao vivo aqui do nosso programa, vocês que acompanharam de casa, e até o próximo programa, se Deus quiser. CançãoNovaPlay.com. Assine já!